Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui para compartilhar com vocês os estudos da disciplina de design sonoro da pós-graduação de direção de arte. Então, para todos do grupo que a gente de vez em quando se reúne para estudar junto, eu gostaria de compartilhar esse estudo, né? Dessa forma, a gente pode revisar o que foi visto na aula anterior, né? Com maior profundidade. Sempre que a gente quiser, pode voltar no vídeo e ouvir o último assunto, né? Então, hoje a gente vai estudar essa parte, o som e o ouvido humano, os aspectos conceituais. Esse é o 1. Então, vamos lá. O som e o ouvido humano, aspectos conceituais. Em nosso mundo, podemos dizer que qualquer elemento ou coisa que se mova no ar, faz o ar vibrar. Se essa vibração for uma oscilação entre 16 e 35 vezes por segundo, convencionalmente em torno de 20 Hz, esse movimento gera um fenômeno que nosso ouvido identifica como som. A partir dessa premissa, concluímos então que nosso mundo está repleto de sons. Basta que nos atentemos a eles. Mas, para entendermos melhor o que é o som, passaremos agora a uma análise mais aprofundada. Como não enxergamos o som, frequentemente utilizamos algumas imagens a fim de ilustrar o fenômeno sonoro. Um exemplo usual é o de observar o efeito de uma pedra sendo jogada num lago de água parada, ou seja, a formação de ondas concêntricas a partir do toque da pedra na água. Com as ondas sonoras acontece algo parecido, em que ondas subsequentes irão seguir a onda inicial, desde que o elemento sonoro permaneça vibrando. A onda sonora, a vibração sonora, propaga-se pelo ar a uma velocidade aproximada de 340 metros por segundo. E esse som chega ao nosso ouvido na forma de variações periódicas na pressão atmosférica, chamadas de ondas de pressão sonora. Portanto, podemos afirmar que o som é, na realidade, a percepção e a interpretação pelo cérebro de um estímulo auditivo físico. O ouvido humano é um aparelho profundamente sofisticado e funciona como um microfone de altíssima qualidade. Quando estimulado, o tímpano vibra a partir de uma onda sonora. Em seguida, esse estímulo é transmitido para a cóclea por intermédio de 3 pequenos ossos, sendo então convertido em impulsos elétricos, chegando por meio do nervo auditivo até o cérebro. Olha que legal essa imagem. Deixa eu mostrar mais de perto aqui para vocês. Aqui a gente tem cartilagem, vou apontar aqui, conduta externo auditivo, martelo, bigorna, são os ossos, né? Estribo, aí labirinto, nervo facial, nervo auditivo, utríloco, vestíbulo, eu acho que é utríloco, vestíbulo, aí sáculo, cóclea, trompa de Eustáquio, ouvido interno, janela oval, ouvido médio, tímpano, ouvido externo. Aí a cera, onde que muita gente acha que é problema, mas ela protege o nosso ouvido, né? Tem que ter cuidado para não utilizar o cotonete e não empurrar, porque o cotonete ele é para ser utilizado nessa área externa, não no ouvido interno. Porque aí acaba acontecendo isso, né? Empurra e dá problema. Então, os pelos e a cartilagem. Então, características da forma de onda. Deixa eu voltar aqui o enquadramento. Deixa eu ver se tá bem aqui. Acho que sim. Características da forma de onda. Segundo David Myers Huber, uma forma de onda é essencialmente a representação gráfica de um nível de pressão sonora, ou nível de tensão que se move por um meio ao longo do tempo. Resumindo, uma forma de onda permite ver e explicar o fenômeno real da propagação das ondas no nosso ambiente físico. Só um instante.
A forma de onda possui as seguintes características: amplitude, frequência, velocidade, comprimento de onda, fase, conteúdo harmônico e envelope. Amplitude. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Amplitude. Há o som forte e o som fraco, e constituem a audição da terceira dimensão ao som pela ilusão de perspectiva. Schaffer, 1991, não sei se é assim se pronuncia o nome dele, página 77. É bom estudar com referências, né, gente? É possível observar a relação entre sons fortes e fracos. Um som suave é instintivamente imaginado como se estivesse colocado atrás de um som forte. Temos, a partir disso, o eco, a partir de um som de origem. Tomemos como exemplo a referência à área da pintura, quando Masaccio e o cello, não sei se é assim, o cello, iniciaram experiências de perspectiva visual em suas obras. Na música, podemos transportar essa sensação de espacialidade, destacando Giovanni Gabriel quando compôs sua sonata Piani e Forte, uma música que soava literalmente forte e fraca, cujo efeito resultou na ideia de perspectiva musical. A psicologia mostra que um som forte frequentemente é pensado como uma figura concêntrica, isso é, vórtice, envolvente como um turbilhão e frequentemente é interpretado como se oprimisse o ouvinte. Nota a experiência de um único som em crescendo, em Wozzeck de Albanberg. Um som forte pode também ser caracterizado como carregando um grande peso em direção ao centro de gravidade. Tensões agudas acontecem quando uma melodia forte tenta subir com força. Uma linha delicada sobe sem esforço. Um som fraco está constantemente dissolvendo-se, esvanecendo como neblina, escapando dele mesmo. Procura voar para cima do horizonte para o silêncio. Podemos até mesmo chamá-lo excêntrico, no sentido de que se afasta do cêntrico. Schaffer, 1991, página 78. Assim, se entendermos a amplitude como a perspectiva na música, podemos considerar que esta se movimenta entre o horizonte acústico e o tímpano humano. Cada obra musical é uma paisagem sonora que pode ser delineada no espaço acústico tridimensional. E aqui a gente tem o som forte e o som fraco. Amplitude das vibrações de uma partícula do campo ondulatório, o meio. E aqui a gente tem a onda de rádio eletromagnética, a onda sonora, onda de rádio bem pequenina, e a onda de rádio de amplitude modulada. Fica subindo e descendo. Representação da amplitude. Frequência. Frequência sonora é o número de oscilações ou vibrações sonoras em um determinado período de tempo. Podemos dizer também que é a medida na qual a vibração de um gerador acústico, um sinal elétrico ou ainda uma massa de ar é repetida num ciclo de amplitude ou dimensão positiva e negativa. À medida que a velocidade da repetição da vibração aumenta dentro de um determinado período, a frequência e, portanto, a altura percebida também aumenta e vice-versa. Uma viagem completa de uma onda plotada ao longo do eixo de 360 graus de um círculo é conhecida como ciclo. Huber, 2011, página 45. A unidade de medida para o número de ciclos que ocorrem dentro de um segundo é definida como Hertz, representada pelo símbolo Hz. Isso é equivalente a ciclos por segundo. Então, Hertz é igual a ciclos por segundo, né? Fórmula de frequência de onda simples. Frequência é igual a velocidade dividido por lambda, que aqui é o comprimento de onda, né?
que eu me lembro disso aqui das aulas de física ainda. Então, frequência a ser calculada é igual à velocidade do som, normalmente que é 344 metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda. Fórmula de frequência da onda estacionária axial. Frequência é igual a velocidade do som dividido por 2 vezes o tamanho da sala, usando comprimento, profundidade ou altura. E a onda sonora a gente tem aqui a amplitude, o comprimento e a frequência, que é quantas vezes em 1 segundo. Então, suponho aqui que seja 1 segundo. Vamos aqui. Espero que esteja dando pra ver aí, gente, que o enquadramento esteja ok, certo? Tá aqui, 2 ondas com frequências diferentes. Aqui são os segundos, né? 2 ondas com frequência, com amplitude diferente. Elas têm aqui a mesma frequência, né? E elas têm diferente amplitude. A amplitude é daqui pra cá. 2 ondas com fases diferentes, né? Então, aqui já é... As fases são esses negócios, né? A onda em cima e a onda embaixo. Então, nota musical. Aqui tem as frequências de áudio para cada uma. Eu vou ler, né? Porque tem gente que vai ouvir isso aqui que pode não ter, né? Esse sentido da visão. Então, vamos lá. Nota musical. Fá sustenido, frequência 370, frequência de luz 4,07 E mais 14. Comprimento de onda 0,7374. Sol 392, frequência de luz 4,31 E mais 14. Eu não sei o que é esse mais 14. Ah, tá aqui embaixo, né? Hertz é mais 14 igual a maior que 14 mais 10. Bem, gente, assim, na verdade, isso aqui, eu acho que eu não consigo compreender porque desse 14, né? Então, eu acho que é melhor quem se interessar por esses valores mesmo, fazer uma pesquisa aprofundada, né? Como é que se diz? Porque realmente talvez não seja interessante, mas varia de 370 Hz que é o Fá sustenido, até o outro Fá, que é 698,5 Hz. E a frequência de luz a 4,07 E mais 14 até 7,68 E mais 14. E o comprimento de onda varia, o vermelho, de 0,7374 microns, sendo 1 micron 1 milésimo de milímetro, até 0,3906 a cor roxa, né, ou lilás. E acima disso seria o ultravioleta e abaixo do vermelho seria o infravermelho. É isso aí. E aqui, deixa eu ver. Então, a gente tem aqui, né, o vermelho, amarelo e as frequências, né? Escala de frequências e classificações. Fonte, eletrônica, imagens. Imagens e frequências de rádio. Então, mostra aqui a variação das cores, né? A gente tem aqui os números das frequências das cores, né? Sendo aqui que a gente vai de 100 kHz, aí 1 MHz, 10 MHz, aí vai subindo 100 MHz, 1 GHz, 10 até 100 GHz. Então, o vermelho ou infravermelho é nessa frequência de 100 kHz e o ultravioleta ou acima disso seria 100 GHz. Então, a velocidade, né? A velocidade do som, onda sonora, é aproximadamente 344 metros por segundo, em uma temperatura aproximada de 20 graus. Porém, ela pode variar de acordo com a variação da temperatura, em torno de 0,6 metros por segundo para cada grau Celsius. Comprimento de onda, usualmente representada pela letra grega lambda. O
comprimento de onda é a distância entre valores sucessivos e repetitivos. Portanto, podemos afirmar que é a distância percorrida pela onda sonora num período definido de tempo. O comprimento de onda, ou lambda, possui uma relação inversa à frequência. E aqui a gente tem o espectro eletromagnético e alguns valores aqui. Penetra na atmosfera terrestre as ondas de rádio, sim. As micro-ondas infravermelho, não. A onda visível, sim. Ultravioleta, raios X e raios gama, não. Aqui tem o comprimento de onda em metros e aproximadamente o tamanho de... Então, as ondas de rádio têm aproximadamente o tamanho de prédios. Micro-ondas, o tamanho de humanos ou abelhas. Infravermelho já tem tamanho de alfinetes. E a luz visível é tamanho de protozoários, moléculas, átomos e núcleos subatômicos. E só luz ultravioleta, raios X e gamas, que tem tamanhos subatômicos. E aqui a gente tem os valores da frequência em Hertz e a temperatura dos corpos emitindo dado o comprimento de onda. Então, quais são essas temperaturas, né, que eles se encontram quando emitem essas ondas? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem o espectro eletromagnético de uma onda, né? Sendo aqui o comprimento de onda em metros e a frequência em hertz. E aqui a variação do comprimento de onda segundo essa notação polar. Nunca ouvi falar. Talvez, não sei se aqui é do agudo pro grave, né? Não entendo. Fase, então, dizemos que duas ondas estão em fase quando elas estão ajustadas de tal forma com mesma frequência e mesma amplitude e iniciando seus ciclos em 0 grau, que teremos como resultado uma onda de mesma frequência, porém com uma amplitude multiplicada por 2, ou seja, a amplitude resultará no dobro. Aqui, entretanto, quando as duas ondas estão defasadas, ou desfasadas, lá na frente ele fala desfasadas, ou seja, quando as amplitudes estiverem exatamente opostas em 180 graus, o resultado é o que chamamos de cancelamento de fase ou fora de fase, significando que a onda está meio período atrasada, tendo o tempo como referência, ou com o deslocamento de meio comprimento de onda entre duas outras ondas sonoras, tendo agora o espaço como referência, com o cancelamento total. Eu não sei se eu entendi muito bem isso aqui. Ganha o deslocamento de fase com frequência de um servo comum. Aqui tem 30 mais 30 decibéis e aqui menos 180. Aqui a gente tem um tom de 0 decibéis e tom 2 menos. E aqui duas ondas em fase e duas ondas desfasadas, 90 graus. Conteúdo harmônico. Os instrumentos musicais, de forma geral, raramente produzem ondas senoidais, ondas que são ondas compostas de uma única frequência que produzem um som puro e em uma altura específica. Se fosse assim, todos eles produziriam basicamente o mesmo som, e não haveria tanta riqueza e diferença sonora entre eles. Um dos aspectos fundamentais que nos ajuda a diferenciar um instrumento de outro é exatamente a presença de frequências parciais, além da frequência fundamental executada ou tocada, que é o fundamental pitch. Segundo Hubbard, nesse fenômeno, as frequências parciais que são mais altas do que as frequências fundamentais são chamadas parciais superiores ou sobretons. E as frequências de sobretom, que são números inteiros múltiplos de frequência fundamental, são chamadas de harmônicos ou harmônicas. O ouvido humano percebe as frequências que são múltiplos inteiros duplos da fundamental como estando relacionadas de uma maneira especial, fenômeno conhecido como oitava musical. As harmônicas e suas intensidades relativas, que determinam a característica sonora de um instrumento, são chamadas de timbre de um instrumento. Se mudássemos o equilíbrio harmônico de um instrumento, a característica sonora de um instrumento também seria alterada. E aqui a gente tem exemplos de 4 ondas diferentes, né? Eu acho que
Esse aqui... Não sei se são as mesmas notas em alturas diferentes. Aí aqui ele fala, né, o comprimento da corda do violão. Eu acho que é isso, exatamente isso. Quando você divide a corda em dois, você tem o mesmo som, mas numa altura maior, né? Corrente, tempo. A nota fundamental é essa aqui. A terceira harmônica, ela já tem um comprimento e meio. Não, aqui é uma onda e meia. Peraí. Não, pronto. Aqui é uma fundamental. A terceira harmônica, ela tem uma, duas, enquanto na outra tem só uma. E a quinta harmônica, ela tem uma, quer dizer, um, dois, três, quatro. Cabem quatro em um. Não sei se tô sabendo contar o comprimento de onda correto, mas é mais ou menos isso, né? A metade do comprimento vai dando a terceira, vai dividindo em partes exatas o número de decibéis de frequência lá da nota. Envelope. Cada instrumento produz uma envoltória sonora ou envelope sonoro que ajuda a diferenciar um instrumento do outro. Juntamente com o timbre, o envelope funciona para determinar a sonoridade única e subjetiva a cada instrumento musical. As variações características que ocorrem no tempo e ao longo da duração de uma nota executada constituem o envelope de um sinal acústico ou eletronicamente gerado. O envelope de um sinal acústico ou eletronicamente gerado é composto de 4 seções que variam em amplitude ao longo do tempo. Ataque refere-se ao tempo necessário para que o som atinja seu volume máximo quando uma nota é inicialmente ouvida. Decaimento refere-se à rapidez com que o som alcança um nível sustentável depois de um pico de ataque inicial. Sustentação refere-se à duração do som contínuo que é gerado depois do decaimento do ataque inicial. Relaxamento refere-se à rapidez com que o som irá decair depois que a nota é emitida. Então, a gente aqui... Graphic Representation of Envelope Generation Output. Nossa. Que interessante. O gráfico desse... o ouvido humano. O som é uma vibração de moléculas do ar. A vibração, ao viajar pelo ar, transporta informações até atingir o nosso ouvido. O nosso tímpano, que é um transdutor, o nosso tímpano é um transdutor. Eu não sei se essa palavra tá aqui errado, né? Ou se faltou alguma palavra. Ele dá o primeiro passo para converter a energia motora da vibração em energia elétrica para o cérebro. O ouvido humano pode captar desde frequências muito baixas, de cerca de 35 Hz, até sons agudos perfurantes de até 20.000 Hz. Isto é claro, depende da idade, do perfil físico e da saúde de cada indivíduo. As pessoas mais velhas geralmente não ouvem frequências altas tão bem quanto as jovens, uma vez que as partes baixas da escala são um rumor grave e profundo, e as mais altas, de um apito agudo, que mal podem ser ouvidos pelos seres humanos. E as mais altas, um apito agudo que mal podem ser ouvidos pelo ser humano. A gente sabe que tem uns cachorros, né? Os cachorros animais, eles ouvem frequências mais agudas que a gente. Tem uns apitos para cachorro que a gente apita, a gente não ouve, mas eles ouvem e atendem, né? Então, assim, quando as vibrações ou ondas sonoras alcançam o ouvido humano, as ondas de pressão acústica são imediatamente coletadas no canal auditivo pela orelha ou pavilhão auricular. A partir daí, elas são direcionadas ao tímpano, membrana estendida que lembra um tambor,
onde serão transformadas em vibrações mecânicas e em seguida transferidas ao ouvido interno por meio de 3 ossos denominados martelo, bigorna e estribo. Esses ossos funcionam como um amplificador, aumentando significativamente as vibrações que são transmitidas a partir do tímpano e como um dispositivo de proteção limitante, reduzindo o nível dos sons altos e transitórios como trovões e explosões de fogos de artifício. As vibrações são então aplicadas ao ouvido interno, cóclea, um órgão tubular em forma de caracol que contém 2 camadas cheias de fluido. Dentro dessas câmaras há receptores com pelos minúsculos que são alinhados ao longo da cóclea. Esses pelos respondem a certas frequências de acordo com seu posicionamento ao longo do órgão, o que resulta na estimulação neural e nos dá o sentido da audição. Acústica e psicoacústica. Acústica. Segundo Luiz L. Henrique, objetivamente a acústica designa o ramo da física que estuda o som. A física acústica, portanto, é a ciência que estuda as oscilações e as ondas sonoras ocorrentes, ou ainda a energia sonora que é transmitida através do meio elástico. Estuda também os materiais de propagação, seus efeitos e suas interações com os meios sólido, líquido, gasoso e plasma. Essas oscilações e as ondas são percebidas pelo ouvido como ondas sonoras. As frequências percebidas estão compreendidas aproximadamente entre 20 Hz e 20.000 Hz, ou kHz. No espaço livre, a intensidade da onda sonora diminui à medida que ela se afasta da sua fonte originária. As variações de pressão do ar produzida por uma fonte sonora diminuem a densidade do ar, comprimindo em ondas progressivas esféricas que se envolvem a uma velocidade de 340 metros por segundo aproximadamente. Entretanto, em um ambiente fechado, como uma sala, a onda sonora agirá de forma diferente, sendo refletida inúmeras vezes por todas as superfícies, tais como paredes, teto, chão, etc. Assim observaremos que praticamente não haverá variação de sua intensidade, exceto em relação à fonte sonora original, cuja intensidade é bem maior. Então, os estudos de psicoacústico, que é o próximo tópico, ficam para a próxima aula, gente. Um beijo, tudo de bom e até breve.